Essa aula foi extraída do nosso curso e da nossa comunidade, onde eu vou te ensinar a criar esse fluxo de automação desde o zero. E caso você queira os materiais completos dessa aula, você pode se inscrever na nossa comunidade ou fazer a matrícula no curso GPT Expert. Nosso produto final, digamos assim, ele vai ser esse aqui, tá? Então seria o carrossel com a sua primeira imagem, que é a primeira manchete. Aqui seria o título, né, da manchete, a descrição, né, uma breve descrição para a manchete, não é a manchete inteira, e a fonte. Aqui tem a primeira publicação do carrossel, a segunda publicação, terceira, notícia, né, quarta e a quinta. E a quinta aqui. E a gente vai criar isso do zero hoje, beleza? Então a primeira etapa, basicamente, a gente vai criar um feed com essas notícias, tá? Com o tema que a gente quiser, através do RSS. Eu vou mostrar para vocês como é que faz. Em seguida, a gente vai extrair todas essas notícias através desses módulos aqui. O que acontece é que esse RSS feed, ele entrega as notícias para a gente no formato de HTML. Então a gente tem que utilizar esse text parser aqui, que ele vai transformar o HTML, ele vai ler a notícia, né? Digamos assim, ele vai ler a página, o artigo, e vai trazer somente o texto da notícia para o nosso agente aqui, que vai selecionar as notícias. Então, basicamente, essa primeira etapa do nosso fluxo, a gente vai extrair as notícias e jogar elas para essa nossa planilha aqui. A segunda etapa, eu vou pegar os dados, as notícias que estão na planilha, né? No caso, na que a gente vai carregar aqui, e ele vai me fornecer todos eles em um documento de texto. Depois eu vou explicar o porquê. E a última etapa do nosso fluxo é para criar o carrossel e a publicação em si. Então a gente vai pegar essas notícias, o nosso agente vai selecionar as melhores, a que ele mais gostar, e aí vai ser criado todo o carrossel. E o produto final é esse nosso carrossel aqui. Primeira coisa que a gente tem que fazer, caso você ainda não tenha uma conta no RSS Feed, o link é esse aqui, tá? rss.app, rss.app. É basicamente um feed que a gente vai criar com todas as informações que a gente quiser, que eles disponibilizam aqui, né? Uma vez que você cria sua conta aqui, ó, você é direcionado para essa home. Dá para você criar um feed só de publicações, pode ser de website, de artigos de website, ou qualquer outro site, ou qualquer outra página da web. Dá para ser publicações do Instagram, então você consegue monitorar o Instagram de alguém aqui, e sempre que essa conta fizer uma publicação no Insta, a gente consegue pegar e jogar essa publicação no nosso fluxo da Make para a gente fazer o que a gente quiser. Do Twitter também, ó, LinkedIn, Google News, YouTube, enfim. Caso você ainda não tenha criado sua conta aqui, aconselho que crie. É muito boa essa ferramenta, tá? Essa plataforma. Ela faz o papel aí de várias ferramentas, de várias equipes de agentes aí, em que você só precisa aplicar uma dessas aplicações, né? Uma dessas ferramentas aqui dentro, e ele já vai trazer o resultado para a gente. Então, para a gente criar essa nossa automação, é só você colocar aqui a palavra-chave, por exemplo. Eu quero em inglês, tá? Então, Artificial Intelligence, beleza? E eu quero que essa pesquisa seja feita somente nos Estados Unidos. Em inglês, beleza. Salvei. Agora aqui eu vou gerar esse feed, tá? Então, clicando aqui em Generate, ele vai gerar esse feed para mim. Então, todos os websites que ele conseguir pegar, que soltar alguma notícia que tenha inteligência artificial, ele vai trazer aqui para mim no feed, em tempo real, tá? Tá vendo? Essa daqui foi a 11 minutos, essa aqui é 36, a 1 hora, e por aí vai. Então, se sair uma notícia agora, ele vai atualizar aqui e vai me trazer essa notícia. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou salvar esse feed, uma vez que você seleciona a sua palavra-chave que você quer, você salva o feed, ele vai entregar para a gente esse link aqui, ó, o arquivo .xml. Copia esse link aqui, agora a gente vem para o nosso cenário aqui na Make. Então, o primeiro passo é a gente criar um módulo do RSS Feed. Então, digitando RSS aqui, ó, ele já tem um módulo integrado aqui na Make que ele traz para a gente. Então, tudo que você precisa fazer é clicar nessa ação aqui, ó, observar itens do nosso feed aqui, Watch RSS Feed. E agora você cola a URL aqui, beleza? Só isso. Esse aqui é o número de itens que você quer que seja retornado. Ou seja, nesse caso aqui, é o número de notícias que eu quero receber, tá? Se você estiver monitorando o perfil de Instagram de alguém, e você sabe que esse perfil posta uma notícia por dia, aliás, uma publicação por dia,
você pode manter um aqui em que todo dia ele vai pegar essa publicação e vai trazer aqui para dentro do seu fluxo para você fazer o que você quiser. Nesse caso aqui a gente está pegando as notícias, não é o Insta, né? Então eu quero 12 notícias, tá? Todos os dias ele vai me trazer 12 notícias ali que ele pegar no momento. Ok. Aqui ele pergunta de onde a gente quer começar. Pode pôr aqui, ó. Primeira opção, from now on, que é a partir de agora, tá? Você dá o ok. Próximo passo, a gente precisa pegar essas URLs aqui que ele vai fornecer pra gente. Então a gente vai criar uma conexão HTTP. Deixa eu pôr HTTP aqui. Pronto, ó. Você digita HTTP aqui, essa primeira opção, get a file. Então ele vai pegar as páginas, né, através desse link aqui que esse carinha fornecer. Beleza? Então o caminho que eu tenho que pôr aqui, a URL, essa daqui, tá? URL. Essa é a resposta aqui desse meu primeiro módulo. Só isso, tá? Aí agora eu tenho a URL, ou seja, eu tenho os artigos em HTML. Eu preciso transformar esse HTML em texto para mandar para o meu agente da OpenAI. Então eu vou criar um módulo aqui, Text Parser. Text Parser aqui é HTML to Text, tá? Então aqui eu vou receber essa informação aqui, tá? Data, tá? Que são os dados que esse módulo gerar aqui, que vai ser em HTML, e aqui eu transformo em texto. Beleza. Agora com esses 3 módulos eu já tenho os meus 12 artigos aqui em formato de texto. Agora eu vou colocar o meu GPT, o meu agente, ele vai extrair essas manchetes e vai colocar isso em um Google Sheets. Então eu vou criar um módulo aqui, OpenAI. Essa segunda opção, Create a Completion. Agora aqui o modelo, eu vou selecionar o GPT-4o, esse com a data aqui, tá? Agora aqui em mensagem, primeiro eu vou adicionar a mensagem, o prompt de instrução desse módulo. Então primeiro eu tenho que selecionar aqui o papel, né, de quem vai escrever essa mensagem, seria sistema. Então é como se fosse as instruções do sistema para ele. Agora o conteúdo da mensagem é esse daqui, ó. Então as instruções dele são essas, tá? Então, ó, você é um pesquisador com 30 anos de experiência, principalmente na área de notícias e veículos de mídia. Sua tarefa é receber, ler atentamente e analisar notícias sobre o tema inteligência artificial. Assim que você ler atentamente a notícia, você deve gerar uma manchete para ela, assim como uma breve descrição contendo 280 caracteres em média, dando uma introdução sobre a notícia. E por fim, fornecer também a URL da notícia abaixo de cada descrição. Aí aqui tem a estrutura, né? A estrutura da sua resposta deve ser da seguinte forma: manchete, descrição e a fonte, né, da notícia. As manchetes que você gerar devem ter ganchos fortes e chamar bastante atenção. Sempre insira o nome da entidade, ou seja, empresa, marca, pessoa, grupo ou etc., que for o foco da notícia. Seja claro na sua descrição e tente fornecer informações completas dentro do limite dos 280 caracteres. Tenha em mente que o intuito dessa descrição é para os leitores que não vão abrir a notícia, mas se informar através das manchetes e das descrições. Aí aqui uma observação no final muito importante. As notícias que você receber serão todas em inglês, porém todos os textos que você gerar devem ser somente em português. E você deve responder somente com o texto que eu te pedi. Então basicamente o que esse nosso agente faz é ler todas as notícias que ele vai receber e depois ele vai gerar uma manchete e uma breve introdução de cada notícia, que é o que vai virar as nossas manchetes que vai para o nosso carrossel. Aqui é só isso que tem que fazer, tá? Agora, número máximo de tokens. Pode pôr 0, que ele vai utilizar o valor máximo aqui que é permitido, né? Nesse modelo aqui. Aqui é o prompt de instrução, né? Tá como sistema. Agora a gente vai criar o prompt de usuário, que é onde a gente vai fazer o pedido para ele. Então a gente clica aqui em adicionar mensagem, o papel vai ser de usuário e o conteúdo da mensagem vai ser o texto, ou seja, todo esse texto aqui que esse nosso módulo converter, né? Que são das 12 notícias. Ok, pronto. Agora eu quero que esse nosso agente mande todas essas 12 manchetes para a nossa planilha aqui no nosso Drive. Então eu vou criar um módulo aqui, ó, adicionar módulo, Google Sheets, adicionar uma linha, tá? Então aqui cada manchete que ele criar, ele vai colocar em uma linha na coluna que eu defini aqui. Então agora aqui eu vou selecionar o caminho, né, para essa nossa planilha aqui, planilha notícias make.
Então eu vou selecionar manualmente o caminho aqui e deixar configurado. Uma vez que está configurado, ele sempre vai pegar esse caminho aqui. Tá aqui, ó, planilha notícias make. Beleza. O nome da página, a página 1, que é o nome dessa página aqui. E agora, valor. Aqui ele está perguntando se a minha tabela ela tem cabeçalho. Ela não tem, nesse caso. Então eu vou pôr não. Aqui é o valor das colunas que ele vai criar, essas descrições, né? De A a Z. Simples assim, tá? Aí agora aqui, na coluna A, a gente vai selecionar o que a gente vai querer que ele coloque nas colunas. Então na coluna A, que é essa coluna aqui, nesse caso é só isso que eu quero, tá? Eu quero que ele coloque todas as manchetes aqui na coluna A. Então aqui na coluna A, eu vou selecionar o resultado desse nosso agente aqui. Pronto. Essa nossa etapa é só isso, tá? Então vamos por aqui, fluxo 1. Fluxo 1 carrossel. Beleza. Agora vamos partir para a segunda etapa da nossa sequência aqui. Ela vai começar comigo observando todas essas linhas que forem criadas, tá? Por que eu estou fazendo isso? Já vou te explicar. Então, primeiro módulo, Google Sheets, Watch New Rows. Então aqui ele vai observar todas as linhas novas que forem criadas na planilha que a gente definir. Ele vai estar observando e vai pegar elas aqui. Tá aqui, ó, observar novas linhas. Agora, de novo, eu vou escolher o caminho ali da minha planilha. Por quê? Porque é dessa planilha que eu quero obter as informações. Planilha notícias make. Beleza? Mesma coisa. Nome da página, página 1. E aqui ele está perguntando se tem cabeçalho. Não tem. E agora eu quero que ele procure as atualizações que tiver aqui na planilha da coluna A1 até a Z1. E o limite vão ser de 12, né? Porque são 12 notícias. Então ele vai pegar as 12 linhas que forem criadas aqui. Só isso aqui, dá ok. Agora eu quero jogar tudo isso para um documento. Por quê? Quando esse fluxo está rodando, ele vai pegando uma notícia por vez. Ele vai pegando uma notícia aqui, manda para o nosso agente lê a notícia e nosso agente transforma, né, a notícia inteira na manchete com a descrição e a fonte. E ele joga aqui para nossa planilha. Então não dá para fazer isso tudo de uma vez só, aqui nesse caso. Então por isso que esse fluxo aqui é para ele ir carregando essa nossa planilha com todas as manchetes, mas depois eu preciso que o meu agente leia todas as manchetes para poder selecionar as melhores. E a maneira mais fácil que eu encontrei de fazer isso é mandando todas as manchetes que forem enviadas aqui para a planilha, depois eu crio um único documento com todas essas manchetes. Assim esse meu agente ele vai conseguir ler todas as manchetes ao mesmo tempo e comparar para ele poder decidir quais são as melhores, tá? Porque se eu enviasse para ele uma manchete cada vez, talvez ele não ia conseguir ter essa noção de comparação. Então, o que eu faço aqui? Esse nosso fluxo começa observando essa nossa planilha e depois tudo que tiver sido criado, né, nessa planilha vai ser inserido nesse documento aqui. Então, aqui em notícias diárias, tá o nosso documento que vai receber essas notícias, tá? Que é aqui, essa aqui, ó, notícias diárias carrossel. Então, eu vou selecionar esse nosso documento aqui. Criar um módulo, Google Docs. Agora aqui, ó, inserir parágrafo a um documento. Tá? Essa ação aqui. Agora, de novo, eu vou selecionar o meu documento, notícias diárias carrossel. Agora, o texto que vai ser inserido nesse nosso documento é tudo que tiver na coluna A. Aqui, tá vendo? Pronto. E para não ficar uma notícia tudo em cima da outra no documento, agora aqui ele vai receber a resposta, né? Que são todas as linhas que tiver na coluna A. Eu dou espaço aqui e coloco esse underline aqui para separar uma notícia da outra. E aqui eu dou mais 2 espaços, tá bom? Só isso. Pronto. Essa é a nossa etapa, é só isso que a gente precisa fazer. Agora vamos para a nossa terceira e última etapa. Então como que ela começa? Ela começa a gente pegando todo o conteúdo que tiver nesse documento, ou seja, as 12 manchetes que este nosso agente aqui criar. Então vamos lá. Primeira etapa, vamos pegar todo o texto que tem no documento que vai ser criado. Então Google Docs, Get Content of a Document, que é para a gente pegar o conteúdo de um documento. Aqui ele iniciou para a gente definir o caminho desse documento por mapping, né? Nesse caso não tem como a gente colocar um mapping aqui, porque não tem nenhum módulo para a gente selecionar. Então a gente seleciona pelo menu drop-down mesmo, igual a gente está fazendo. Então a gente vai selecionando o caminho do diretório desse documento, notícias diárias carrossel. Beleza.
Agora, a próxima etapa. A gente vai selecionar quais são as 5 melhores notícias no meio dessas 12 que serão criadas, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos criar um módulo, colocar um agente aqui, OpenAI, Create a Completion, modelo GPT-4o, agora o número máximo de tokens já põe 0 aqui. Agora aqui, mensagens, adicionar uma mensagem. Primeira mensagem como sistema. Não necessariamente você precisa criar alguma mensagem com sistema, tá? Às vezes dá até para você colocar todo o prompt numa mensagem de usuário. Eu faço isso com alguns, mas esses daqui que são mais delicados, eu estou colocando primeiro o prompt de instrução aqui como sistema. Eu vou colar o prompt dele aqui, tá? O que ele tem que fazer? Ele é um especialista e jornalista com 30 anos de experiência, principalmente na área de notícias e veículos de mídia. Sua tarefa é ler atentamente e analisar 12 manchetes e descrições de notícias sobre o tema inteligência artificial. E em seguida selecionar apenas as 5 melhores, ou seja, as 5 notícias que você julgar mais quentes e interessantes, que vai despertar a vontade do leitor e o engajamento. Todas as notícias que você receber serão estruturadas da seguinte forma: manchete, descrição e a fonte. E tudo o que você precisa fazer é selecionar 5 delas e me fornecer sua resposta, contendo exatamente a estrutura que você recebeu de cada uma delas. Você não deve responder mais nada além da sua tarefa. É importante a gente deixar esse tipo de coisa claro, porque às vezes na resposta, em vez dele fornecer só a notícia, ele vai fornecer, aqui está a notícia que eu selecionei, por exemplo, e aí ele te manda a notícia. E se a gente está automatizando isso para criar e publicar o carrossel, a gente não quer esse texto no nosso carrossel. Aqui, tenha em mente, você deve priorizar as notícias que envolvam as seguintes entidades. Isso aqui também é crucial para ele me entregar o resultado que eu quero, tá? Eu estou falando que ele deve dar prioridade para as notícias que envolvam OpenAI, ChatGPT, Anthropic, Claude, Google, Nvidia, Llama ou Meta, Apple, Tesla, Microsoft e outras Big Techs. Qualquer notícia que envolva alguma dessas entidades ou seus respectivos produtos de IA devem ser prioridade e por isso devem ser selecionadas. O início da sua resposta trazendo as notícias deve ser assim. Esse aqui é o prompt que eu peguei do nosso agente que publica as notícias no nosso grupo, no grupo VIP do WhatsApp. Então esse é o prompt dele. Em seguida, trazer as notícias selecionadas seguindo a estrutura: manchete, descrição e fonte. E coloque 10 underline separando uma notícia da outra. Uma linha de espaço em cima e outra embaixo de cada um deles, para ele entregar a resposta de forma organizada, né? Coloque também um número correspondendo no topo de cada um deles, ou seja, número 1, 2, 3, 4, 5. Por que isso? Para depois os meus outros agentes conseguirem identificar qual que é o título, a descrição e a fonte de cada carrossel. O número deve ficar no topo de cada item, em cima do título. Beleza, tá? Agora aqui, essas são as instruções dele. Agora eu vou criar a mensagem de solicitação como usuário. Então venho aqui, criei a caixinha de mensagem, usuário, e aqui o conteúdo da mensagem, tá? Então eu vou escrever segue manchetes. E o conteúdo vai ser aqui, essa variável aqui, text content, que é o conteúdo de texto que vai ser extraído, né, do nosso documento aqui, contendo todas as manchetes. Text content. Pronto. Ok. Depois disso, a resposta desse nosso agente aqui, eu quero que ele crie um documento com toda essa resposta. Esse módulo que eu vou criar agora, sim, ele não vai fazer diferença aqui, tá, no nosso fluxo, porque as respostas que a gente vai extrair, a gente vai pegar tudo o output, ou seja, a saída desse nosso agente aqui. O documento que eu vou pôr para ele criar é só por questão de verificação e análise, tá? De monitoramento. Então vamos lá. Google Docs, Create a Document. Agora, o nome do documento que ele vai criar vai ser a data que esse documento for criado, né? Ou seja, a data que esse nosso agente aqui gerar a resposta dele. No caso, a data atual. Então, essa variável aqui, created, é a data em que foi criado. E o conteúdo vai ser o resultado desse nosso agente. Result, aqui. Beleza? Agora aqui a gente pode escolher, de novo, o destino, né? A pasta onde esse documento vai ser criado. É a pasta de notícias selecionadas. Ok? Então vamos rodar o nosso primeiro fluxo, onde ele vai pegar
todas as manchetes e vai colocar 12 manchetes na nossa planilha aqui. Então vamos dar o play. Ó, pode ver, ó, ele pegou a primeira notícia. Agora esse nosso agente, ele está lendo a notícia e colocou ela na planilha. Aqui. Então ele leu a notícia inteira, tá? Criou um título, uma breve descrição e forneceu a fonte. Tá vendo aqui na terceira notícia, ele já não forneceu ela, ó. Deu uma resposta errada, tá? Ó, claro, gostaria de ajudar, mas para isso preciso que você me forneça informações. Então ele falhou, mas não tem problema. Uma ou duas notícias ele vai acabar fazendo isso, mas por isso que a ideia é a gente receber 12 notícias, depois vai ter o outro agente que vai escolher 6. Então ele nunca vai escolher uma notícia dessa. Até hoje ele nunca escolheu, tá? 100% de eficácia. Todas as notícias já estão na nossa planilha. Agora, o que a gente vai fazer é pegar cada célula dessa, ou seja, cada notícia, e vai colocar nesse nosso documento aqui para o nosso agente conseguir ler todas elas juntas e realmente selecionar, né? Conseguir raciocinar a ponto de poder comparar cada uma delas e selecionar o que a gente quer. Então, fluxo 2, só dá o play aqui. Esse é bem rapidinho. Ó. Pronto. Tudo aqui já. Então ele pegou todas as novas células, né? Agora que ele já pegou as novas células, tá? Se eu der play nele aqui de novo, ele não vai pegar nada, tá? Porque não tem novas células, novas linhas, na verdade, né? Que é o Watch New Rows. Então, se eu der o play ele de novo, ele não vai funcionar porque não tem nada adicionado, nada atualizado aqui na planilha. Se eu escrever alguma coisa aqui, nessa linha agora, e clicar nele para ele observar as novas linhas, né? Ele vai pegar, vai me fornecer somente essa nova linha, beleza? Mas está tudo aqui nesse nosso documento, beleza? Então o que eu vou fazer? A gente vai colocar o nosso primeiro agente dessa sequência. O que ele vai fazer? Eu vou ler o prompt aqui depois, aí eu explico. Ó, você vai receber 6 manchetes de notícias contendo seus respectivos títulos, descrições e fontes. Sua única tarefa é pegar o título da manchete número 1 e me fornecer somente ele em sua resposta. Segue manchetes. Então as manchetes, as 6 manchetes, né, que já vão ter sido selecionadas por esse nosso agente, eu vou enviar para os nossos outros agentes. Então tudo que esse agente vai fazer é ler as 6 manchetes e me fornecer somente o título da manchete número 1. Beleza? Uma vez que eu estou com o título número 1 extraído para ir para o meu carrossel, agora eu quero a descrição da manchete número 1, tá? Então, bem facinho, ó, é só clonar esse nosso agente aqui. Esse chama título 1, esse vai chamar descrição 1, e aqui, onde a única tarefa dele é pegar o título da manchete número 1, esse aqui é pegar a descrição da manchete número 1. Só isso. Segue manchetes, já está com a mesma resposta, então é só isso. Agora eu vou clonar ele e vou criar o que vai pegar a fonte da manchete número 1. Eu vou renominar ele aqui, fonte 1. Agora eu vou mudar aqui, ó. Sua única tarefa é pegar a fonte da manchete número 1. Pronto. Então agora eu vou ter extraído o título, a descrição e a fonte para o meu primeiro carrossel, tá? Agora vamos criar esse carrossel. O que eu fiz? Aqui no nosso drive, no nosso diretório aqui, em modelos carrossel, eu criei o modelo que eu quero de carrossel, tá? Então, pub carrossel 1. É um Google Slides, então, para conseguir criar esses carrosséis editáveis, né, de forma automática, a forma que eu encontrei foi através do Google Slides, tá? Como que a gente faz isso? Primeiro eu criei um slide. Se você criar qualquer slide que você criar aqui no Google Slides, ele não vai estar nesse tamanho. Então você cria ele, vem aqui em arquivo, configuração da página. Então você põe aqui personalizado, tá? Aqui ele está em centímetros. Você coloca em pixels, 1080 por 1080, que é o formato das imagens, publicação padrão no Instagram. Clique em aplicar, ele vai deixar o seu slide aqui nesse formato, tá? O slide tem que ser em branco, tá? Pode ver que não tem mais nenhum outro slide aqui, é só esse mesmo. Aí o que eu fiz? Eu coloquei um background preto, 1080 por 1080, coloquei um background preto aqui no nosso slide.
A logo normal, é só você arrastar a imagem que você quiser, arrasta aqui em formato de imagem, você consegue ajustar o tamanho dela aqui e tudo mais. Esse pequeno título, e beleza. Esse é o nosso carrossel 1. Então eu criei uma caixa de texto, tá? Aqui, ó, caixa de texto. Você vai colocar ela aqui e vai escrever o que você quer, beleza? Eu coloquei uma caixa de texto com o número do carrossel, outra caixa de texto com o título, tá? Esse número, ele não vai ser alterado. Já o título e a descrição vai. Então, quando eu quero alterar na Make de forma automatizada o que está dentro aqui desse meu slide, eu tenho que colocar entre colchetes aqui, tá? Entre dois colchetes. 2 no início e 2 no final. E aí você põe a nomenclatura que você quiser aqui. Então, eu fiz isso com o título, com a descrição e com a fonte. Essa fonte eu escrevi normal, ela não vai ser alterada. E a fonte que está em colchete aqui é o que vai ser atualizado, tá? E eu poderia ter criado só esse padrão, tá? Só esse modelo e todos os carrosséis, as 5 notícias, serem criadas baseadas nesse modelo. Mas como eu quero que cada descrição tenha uma cor, então eu criei 5 modelos, tá? Esse é o modelo 1, esse é o modelo 2. Pode ver que a descrição ela está em outra cor aqui, tá vendo? Modelo 2, modelo 3 e por aí vai. Então não daria, pelo menos eu não encontrei nenhuma forma de alterar a cor do título, do texto, né, através da Make. Então eu criei os 5 modelos do carrossel e aí eu vou alterar cada um deles ali de forma automatizada. Beleza? Então eu estou com a publicação. Essa é a número 1, né? O que eu vou fazer? Venho aqui na Make, vou criar um módulo para a gente criar um Google Slides, ou seja, para a gente alterar esse Google Slide aqui, esse modelo. Pesquisa por Google Slides aqui, seleciona o primeiro, vai ser esse aqui, essa opção, Create a Presentation from Template. Seleciona ela. Título, como vai ter? Eu vou ter um módulo desse aqui para criar cada publicação do carrossel. Então, cada uma eu vou escrever o título manualmente aqui, que eu vou saber qual publicação que é dentro desse carrossel. Então, eu vou pôr uma nomenclatura aqui, carrossel, pub 1, beleza? Esse primeiro diretório aqui, eu vou selecionar qual documento que eu quero alterar, tá? Que é esse aqui, pub carrossel 1 modelo. Então, eu vou achar ele aqui, ó, modelos de carrossel. Vai ter os 5 modelos aqui, tá vendo? Pub carrossel 1. Beleza. Agora, uma vez que você seleciona o seu arquivo, o seu slide, ele vai te fornecer já os valores que você colocou em colchete, tá? Tá vendo aqui, ó, título, descrição e a fonte, que são os 3 valores que eu coloquei em colchete. Então, se eu mudasse esse nome aqui de título, se eu colocasse texto, por exemplo, e eu clico aqui em atualizar, e aí o valor que está título vai mudar para texto, tá? Para a gente saber qual parâmetro ali, qual variável que a gente está mudando. Então, beleza. No título, eu quero a resposta do meu agente que vai extrair o título 1, né? Então, esse aqui, ó, resultado do agente com o título 1 aqui. Descrição, o agente com a descrição 1, resultado dele, e a fonte, agente com a fonte 1, resultado dele. Beleza? E agora aqui sim, em qual diretório eu quero que esse novo documento seja criado. Então vamos lá, vamos selecionar pasta da Make. O diretório, tá? Você pode selecionar o que você quiser. Eu vou te fornecer o acesso a esse nosso diretório aqui, desse jeito, configurado assim como tá, mas acredito que você mais vai fazer o download e tudo mais, e aí você vai criar o diretório no seu Drive, aí você vai mapeando, né? Você vai mapeando por aqui e seleciona os arquivos correspondentes. Beleza. Então agora, o que eu tenho até agora? A gente vai pegar as 12 notícias aqui, as 12 manchetes, o nosso agente vai selecionar 6, e esses 3 agentes vão pegar o título, a descrição e a fonte, e vão substituir aqui para criar um novo slide, beleza? Só que tem um porém, vai ser criado um novo slide e ele vai estar no formato de Google Slides, tá? Como que eu transformo esse arquivo, né, essa publicação que está em arquivo Google Slides, como que eu transformo ela em imagem para ser publicada no Instagram? Porque para publicar no Insta, precisa da URL da imagem, tá? Primeiro eu vou fazer o download
desse nosso slide, tá? E ao fazer o download desse slide, a gente consegue converter, consegue baixar esse slide no formato de PDF. Primeiro a gente tem que transformar ele em PDF para depois transformar em imagem. Então vamos lá. Vamos criar um módulo aqui, módulo do Google Drive, tá? Você procura por Drive. Caso você ainda não tenha utilizado o Google Drive aqui dentro da Make, para você conseguir conectar ele no seu fluxo, ele acontece de uma forma diferente, tá? Não é tão simples assim. Você tem que criar um aplicativo, uma aplicação no Google Console com uma autorização para sua conta aqui da Make conseguir mexer dentro do seu Drive. Uma vez que você conectou o seu Drive aqui, agora a gente consegue definir as ações dele, tá? Então a ação que a gente quer é baixar um arquivo, download a file. Nesse caso agora, a gente pode pegar o arquivo direto, mapeando aqui, tá? Então a gente poderia escolher pelo menu drop-down aqui, selecionar o diretório, mas como a gente tem esse módulo que vai gerar, que vai criar, né, essa apresentação, ele já vai fornecer o ID do arquivo pra gente. Então é mais fácil já, a gente vem aqui, ó, colocar manualmente, e aqui, ó, ID do arquivo, a gente seleciona a variável aqui, ó, Presentation ID, que é o ID desse slide aqui, tá? Agora, o que a gente faz? Clica aqui em mostrar opções avançadas e a gente vai definir que arquivo que vai ser baixado, né? Qual arquivo que vai ser convertido. Então esse módulo aqui, você consegue fazer download, né, dos seus arquivos no Drive. Então caso o seu arquivo for em Google Docs, tá? Você consegue baixar ele nesses formatos, tá? Caso o seu arquivo for em Excel, spreadsheets aqui, planilhas, você consegue baixar nesses formatos. No nosso caso, o nosso arquivo está em Google Slides, tá vendo? Então, eu só consigo baixar ele ou em PowerPoint, que é o que está, ou em PDF. Então, eu vou baixar ele em PDF. Pronto, tá? Todos esses outros itens aqui não vai fazer diferença nenhuma, porque ele só vai baixar, né, esse arquivo aqui, esse documento aqui, que está no formato de Google Slides. Então, o que considera aqui é o PDF. Ok, beleza? Então agora a gente tem o nosso arquivo em PDF, ou seja, a gente tem essa publicação em PDF. Só que o módulo do Insta só aceita a foto em formato de URL. Então a gente vai ter que converter esse PDF em uma imagem e pegar o link dessa imagem. Essa etapa aqui eu apanhei um pouco para encontrar uma solução, mas eu consegui. O que a gente faz, tá? Você vai ter que criar um módulo que se chama DocCrafter. DocCrafter. Esse DocCrafter aqui. Mas tem um porém. Para a gente conseguir conectar ele, a ação dele é essa aqui, ó. Aqui, ó. Converter PDF para imagem. Beleza? Mas quando você conecta ele, ele vai te pedir aqui a chave API, tá? Como você consegue essa chave API? Eu vou colocar o link na descrição para vocês, tá? É nesse site aqui, no site deles, msquare.pro/DocCrafter Installation Form. Vou colocar esse link na descrição. Para usar esse DocCrafter aqui, que é o que eu precisava, eu tive que assinar essa versão aqui de trial, tá vendo? 3 dias de acesso, 25 execuções, R$0, tá? Uma vez que você clica aqui para você assinar, você é direcionado para esse formulário, onde você vai preencher. Eu achei que ia demorar, mas em minutos eles me responderam, tá? Eu só preenchi com meu nome, e-mail, país e telefone, e eles responderam no meu e-mail, me fornecendo a chave API, tá? E aí a sua chave API, você vai colocar aqui. Só isso, tá? Uma vez que está conectado, a sua chave API, ele vai abrir essas ações aqui para você. E aí o que você precisa fazer é o tipo de input, que vai ser esse arquivo de dados do PDF. Eu tinha tentado pela URL, não estava dando certo, de jeito nenhum. E aí eu só mudei aqui para PDF, para arquivo de data, que ele funcionou de primeiro. Então essa segunda opção aqui, beleza? Ao você selecionar, ele já vai abrir para você, tá vendo? Já vai abrir para você selecionar o arquivo, já vai estar selecionado, Google Drive Download File, ou seja, é o arquivo que vai ser baixado por esse módulo aqui. Você não precisa fazer nada. A senha, caso o seu PDF tenha senha, você coloca ele aqui. Eu vou colocar 1, 2, 3, se não tiver, ele não vai nem precisar, tá? Ok? Só isso. Então agora a gente já vai ter o que a gente precisa, que é a URL da nossa imagem, né?
que vai ser esse slide aqui, vai ser convertido em imagem e a gente vai pegar o URL dele para poder fazer a publicação no Insta. O processo é esse, tá? Esse é todo o processo. Agora o que a gente precisa fazer é do restante dos outros 4 slides, né? Então, ó, para a gente fazer aqui de uma forma bem rápida, que dá para você fazer aí também, vem aqui no nosso agente do título 1, clona ele, coloca ele aqui na sequência, tá? Eu estou colocando tudo em sequência, sem nenhum roteador, justamente para eles criarem esse carrossel tudo em sequência. Então temos aqui título 1, agora aqui descrição, eu clono ele, coloco aqui em seguida, fonte, clono ela, título, descrição, fonte, Google Slides, clono ele, Google Drive, clono ele, clono todos esses módulos, tá? Esse último também. Beleza. Aí agora só o que eu preciso fazer, ó, esse é o título 1, vou renomear, agora esse é o título 2, renomear, esse é o descrição 2, esse é o fonte 2. Eu vou colocar nome nesses outros módulos também, tá? Para ficar fácil. Eu aconselho você sempre colocar nome nos módulos, principalmente quando eles forem pegar a parte de respostas, porque depois, na hora que tiver tudo construído, se você tiver que procurar o parâmetro, né, a variável de cada módulo, tá vendo? Cada um tem seu nome, ó, bem fácil de encontrar. Se tivesse tudo com o mesmo nome, é um terror para você encontrar isso, tá? Então esse módulo aqui vai chamar criar carrossel 1 e esse módulo vai chamar download carrossel 1, tá? Esse DocCrafter, vou pôr o nome dele também, converte imagem carrossel 1, pronto. E esse converte imagem carrossel 2. Agora eu preciso configurar eles, né? Então, título 2. Só preciso vir aqui, ó. Sua única tarefa é pegar o título da manchete número 1. Eu mudo para manchete número 2. Descrição. Aqui eu mudo para descrição número 2. Fonte. Aqui eu mudo para fonte número 2. Agora aqui, download carrossel 2. Eu vou selecionar. Primeiro eu vou colocar o nome, né? O nome que ele vai gerar não vai ser a pub 1, vai ser a pub 2. E o modelo de slide que ele vai utilizar não vai ser a pub carrossel 1, vai ser a pub carrossel 2, que ela tem a descrição de outra cor, para ficar mais bonito ali na publicação. Já vai estar com todos os valores aqui, né? Só que eu quero os outros valores, né? Então aqui o título vai ser esse nosso agente aqui, título 2. Descrição, agente da descrição 2, resultado dele. E a fonte, agente da fonte 2. Beleza? Esse aqui, criar carrossel, é só eu selecionar o ID do documento, tá? O ID do documento vai ser Presentation ID do download carrossel 2. Só isso. E agora esse último módulo aqui. Isso aqui pode confundir um pouco, ó. Você não sabe qual dos arquivos ele vai pegar, tá? Então eu vou te falar, é o de baixo. Sempre vai colocando o de baixo. Então esse é o primeiro, do primeiro carrossel. Esse é o segundo, beleza? Só isso. Agora, fazer a mesma coisa com o 3, o 4 e o 5. A gente clona o título 2 aqui. Coloca ele. Clona a descrição 2. Clona a fonte 2. Clona o download. Clona o criar carrossel. E clona esse último módulo, tá? Agora, para renomear rapidinho, é só renomear e apagar o número que está atrás deles, ó. Pronto. Então, uma vez que você tem já tudo meio configurado, você faz ali como se fosse uma linha de produção. Então, título 3. Título 3 aqui. Descrição 3. Descrição 3 aqui. Fonte 3 aqui. Download carrossel, vamos lá. Nome vai ser a publicação 3. E o arquivo que eu vou editar é o pub carrossel 3. Agora, as variáveis aqui que eu quero. Título. Título 3. Descrição 3. Fonte 3. Beleza. Agora, criar carrossel. Eu vou pegar o Presentation ID desse download carrossel 3 e converte imagem em carrossel. Tá vendo? Ó? É a terceira imagem aqui. É o terceiro arquivo aqui.
Pronto. Vamos lá. Eu vou clonar o título. Enfim, eu vou clonar todos esses módulos aqui, né? Clona fonte. Renominar esse é o 4. Esse é o 4. Esse é o 4. Título 4. A única tarefa dele é pegar o título 4. A única tarefa desse é pegar a descrição 4. E esse pegar a fonte 4. Agora vamos lá. Download. Vai chamar publicação. É o 4, né? Pub carrossel, que ele vai alterar. É o modelo 4. E aqui de novo eu vou colocar as novas variáveis. Então título 4. Descrição 4. Resultado desse nosso GPT, né? Fonte 4. Esse aqui. Beleza? Agora criar carrossel. Vou pegar o ID do documento que foi criado. E agora aqui converte imagem carrossel. Esse último aqui. Pronto, vamos para a nossa última linha agora. Pronto, agora que o nosso fluxo está completo, é só a gente colocar a última etapa, que é a da publicação do carrossel no Insta. Então aqui no finalzinho, como último módulo, pode até puxar ele para metade aqui, selecione Instagram for Business, Create a Carrossel Post. Seleciona a sua página aqui. Agora aqui em Files, Arquivos, clica aqui em Adicionar item. Tipo de arquivo, imagem, nesse caso a imagem, né? Se fosse vídeo você colocaria vídeo. URL da foto. Agora a gente vai colocar a URL desse nosso conversor de imagem aqui do número 1 primeiro. Então vamos descer aqui para o nosso conversor de imagem número 1, esse aqui, e você vai colocar o parâmetro File Download URL aqui, que seria a URL de download desse arquivo. Então vai selecionar aqui no número 1. Agora vamos colocar da publicação número 2. Adicionar item aqui embaixo. Tipo de arquivo, imagem. URL da foto. Vamos lá para o nosso número 2. Aqui, segundo parâmetro, File Download URL. Agora a gente faz assim sucessivamente até o número 5. Agora aqui, conversor número 4. Aqui em cima. E agora o nosso último parâmetro, imagem. URL de download, essa aqui do número 5. Beleza? Agora aqui em Caption é a descrição desse carrossel. Você pode escrever manualmente ou pode colocar um agente para criar essa descrição, tá? Mas nesse caso aqui, que eu já estou fornecendo todas as notícias, as manchetes, em forma de texto dentro da imagem, eu não quero que a minha descrição seja longa. Então o que você pode colocar aqui? Por exemplo, caso você for publicar todos esses artigos no seu blog, você poderia colocar assim: leia os artigos completos em nosso blog, link na bio. Pronto. Dessa forma a publicação vai estar em carrossel com todas as 5 manchetes, com suas fontes, e aí na descrição você convida o leitor a acessar o seu blog e ler o artigo completo na bio. Esse é um exemplo, tá? Você poderia colocar qualquer outra coisa aqui. Dá OK e pronto. É só você dar play nessa última etapa do fluxo e já pode esperar sua publicação feita no Instagram. Então o que a gente fez aqui? Nessa primeira etapa, a gente vai pegar as 12 notícias do dia. Em seguida, esse nosso agente vai ler cada uma delas e criar uma manchete com título e uma breve descrição e jogar tudo para a nossa planilha de forma separada. Em seguida, é esse nosso segundo fluxo aqui, onde a gente vai pegar todas as manchetes separadas que estão na planilha e vai criar um único documento com todas as manchetes inseridas, para que esse nosso próximo agente aqui possa ler todas as 12 manchetes em uma mesma mensagem para poder avaliar e comparar entre as 12 quais são as 5 melhores. Depois disso, cada uma das 5 publicações do nosso carrossel vai ser criada e como um produto final do fluxo, a publicação em carrossel vai ser feita de forma 100% automática, com todas as 5 manchetes. 1, 2, 3, 4, 5. Caso você for nosso aluno ou membro da nossa comunidade, você tem acesso a todos esses fluxos prontos, tá? Com seus prompts inseridos e tudo mais. Todas as etapas do fluxo, assim como o link para você pedir a sua API do DocCrafter, o link do RSS Feed e o nosso modelo de slide pronto para você utilizar. Caso você não for nosso aluno e estiver vendo essa aula no YouTube, você consegue fazer sua matrícula no nosso curso através do link que está aqui na descrição do vídeo. Beleza? Até a próxima aula. Valeu!